Então, bem-vindas ao Passo a Passo. Já fui apresentando a Ana nos vários reminders do nosso programa e passo-lhe a palavra. Acho que mais do que o que eu possa dizer, a própria sabe falar. Bem-vinda, Ana. Obrigada por teres aceito este desafio espetacular. Daqui a 15 minutos interrompemos, voltamos a entrar no link por causa do Zoom. 15 minutos? É 15 minutos? 15, 20, que é para dar para trocar. Então, a Inês lançou-me este desafio, não é? Que faz parte de família e de não dizermos que não aos irmãos, não é? E eu tenho muitos, graças a Deus somos 8 irmãos e portanto à Inês também não conseguimos dizer que não, porque ela tem esta capacidade de se dar tanto aos outros como exemplo que pronto, eu vou dar o meu melhor com a preparação de alguns textos que ela também me enviou a me ajudar. Mas é um gosto estar aqui, gosto imenso de ouvir a Inês quando consigo, nem sempre me consigo ligar como mães de família, em algumas não sei como é para vocês, mas para mim às vezes a hora é complicada, que é a hora de os deitar, mas é uma honra estar aqui, poder participar neste programa que louvo imenso à Inês e que é mais uma demonstração da sua dádiva aos outros e que ganhamos tanto em ouvi-la. E pronto, calhou-me a mim falar sobre a família, sobre a Sagrada Família e do exemplo da Sagrada Família na minha família. Pronto, acho que é um bocadinho isto, que me fez pensar e que me ajudou, que a Inês diz que às vezes está um mês a preparar isto ou a pensar nisto. São bons estes desafios porque também nos fazem pensar um bocadinho do porque é que andamos aqui, para onde vamos e como vamos, não é? E a Inês disse-me, não te podes esquecer de dizer que este é o ano da família do Papa Francisco, e cá estou eu a dizer que este é o ano da família para os mais distraídos, é o ano de São José, mas também é o ano da família, que foi aqui a 19 de março do ano passado, no 5º aniversário da publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a beleza e a alegria do amor familiar, o Papa Francisco inaugurou o ano da família, que terminará a 26 de junho deste ano, no 10º encontro das famílias em Roma. E aqui vou ler um bocadinho do texto que a Inês me enviou, que gostei muito, e que também vem ao encontro do que vamos falar hoje, e que diz assim: imitando a Sagrada Família, disse o Santo Padre, somos chamados a redescobrir o valor educativo do núcleo familiar, que se deve basear no amor, que sempre regenera as relações, abrindo horizontes de esperança. A comunhão sincera pode ser vivida na família quando é casa de oração, quando os afetos são sérios, profundos, puros, quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana da vida é amnesiada pela mútua ternura e serenidade, adesão à vontade de Deus. É realmente um texto fortíssimo, não é? Aquilo que nós queremos que a nossa família seja, não é? Um lugar onde tudo é perdoado, um lugar onde tudo se regenera, um lugar onde tudo se recupera. É isto que nós queremos transmitir, é isto que eu quero transmitir aos meus filhos, não é? Apesar de haver às vezes a rigidez ou tentarmos educá-los e que possamos ter uma palavra menos dócil, temos que aprender, não é? A ser dóceis como Maria, mas que apesar de ser um lar em que eduque e que se forme, que seja um lar dócil, de ternura, de ver-se, de regenerar, de restaurar, de recuperar. E é o berço para se abrir ao resto do mundo, não é? É aqui que nós queremos formar os homens e as mulheres que vão fazer a sociedade com que nós nos queremos identificar e que queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. E ainda diz mais, diz desta forma, continuou, a família abre-se à alegria que Deus dá a todos aqueles que sabem dar com alegria. E realmente é isto que eu também quero transmitir aos meus filhos, não é? É muito mais fácil, a minha mãe já dizia, e eu concordo plenamente, que é muito mais fácil numa família numerosa combater os defeitos e fomentar virtudes. Porque realmente é difícil numa família numerosa ser-se egoísta, não emprestar, não dar, não... Tem que se fomentar, tem que se educar, mas é mais fácil, tem de comer o que está na mesa, não há menos lugar para o capricho, há sempre lugar para o capricho, mas é mais fácil
a meu ver, tentar contornar estas coisas e, portanto, é também este dom magnífico de ter irmãos e de ter uma família estruturada e uma família cristã que tenta educar nestes valores, penso que é mais fácil. E aqui é mais fácil tentar fomentar-lhes a isto, dar com alegria, eles darem-se com alegria uns aos outros e perceberem o quão bom é isso, o quão bom é o irmão mais velho estar a brincar com o irmão mais novo e ajudarem-se mutuamente. E o que é que surge daí? Eu agora tenho a Margarida, que tem 8 anos, que está a ajudar o Afonso, que tem 6, porque tem a festa das insígnias dos colégios e tem que escrever 4 folhas dedicadas, espero que não esteja aqui a minha cunhada, que é professora no colégio, a Cristina, mas que vão ter umas folhinhas dedicadas a cada uma delas, que vão encadernar, e como não, eu tenho que estar aqui, está a Margarida a fazer os desenhos e a desenhar e a fazer as frases com eles, com o Afonso, e realmente é extraordinário, porque quando às vezes pensa que numa família grande as coisas são mais difíceis, eu acho que muitas vezes são mais fáceis, porque eles brincam uns com os outros, porque eles ajudam e porque é mais fácil educá-los no crescimento. E, portanto, eu vou continuar a ler aqui um bocadinho o que o Papa dizia. Ao mesmo tempo, na família, encontra a energia espiritual para se abrir ao exterior, aos outros, ao serviço dos irmãos, à colaboração para a construção de um mundo sempre novo e melhor, capaz, portanto, de ser portador de estímulos positivos. A família evangeliza com o exemplo da vida. E isto realmente, estas palavras fizeram pensar em mim, ecoaram de uma forma diferente, porque no meu meio, não é? Eu sou oftalmologista e neste meio médico e durante o internato, eu tive 2 filhos durante o internato e fiz o exame da especialidade, estava grávida do 3º, mesmo no fim. E não era comum. Pronto, a maior parte das pessoas que faziam o internato, ninguém tinha filhos e deixam para no final do internato, portanto aos 30 anos começam a pensar nisso e depois as coisas não correm bem e portanto depois é especialista e vai-se adiante, como se calhar na maioria das profissões, é o que nós assistimos, é que somos mães cada vez mais tarde. Mas tinha muitos colegas meus mais velhos, quando eu entrei dizia que queria ser mãe, que não queria adiar e que pronto, tudo se fazia e tudo se iria fazer e tudo se fez. Diziam, olho para trás e realmente tenho pena, tive um filho ou tive 2 e das coisas que tenho mais pena é de não ter tido mais. E portanto acho que apesar de tudo, com o exemplo de que é possível conciliar, com o exemplo de que é possível ter filhos, é possível ser boa profissional, é possível, acho eu, é possível estar presente na vida dos colégios, estar presente na vida dos filhos, é um desafio grande. Mas a Inês numa do passo a passo, dizia uma frase que me marcou, que é: a Deus não capacita quem chama, não é? Não, Deus não chama só os capacitados, Deus capacita quem chama, não é? E portanto, eu acho que Deus nos vai capacitando a encarar estes diferentes desafios. E é com estes desafios que nós somos exemplos para os outros de que é possível e de que realmente estes valores, se calhar, quando as pessoas olham para o nosso exemplo, pensam realmente, eles são felizes, realmente é possível fazer isto. E portanto, se calhar não é um bicho de 7 cabeças e portanto, se calhar vale a pena entregar-me a este projeto que é ter uma família. Pronto, isto é uma primeira consideração aqui do ano da família e deste desafio que também nós temos que ver que a família é o berço da sociedade, é a célula da sociedade, não é? Enquanto corpo de igreja, enquanto, numas frases que eu li também que é Inês, enquanto igreja doméstica, não é? O primeiro contacto que nós temos com a igreja é na família, não é? Desde sempre. Portanto, é na família que nós que nos propõe ao batismo, é a família que nos ensina a rezar, é a família que nos inicia em todas as práticas cristãs e que nos dá a conhecer Cristo e que nos dá a conhecer Nossa Senhora e Mãe do Céu, e esta devoção, este carinho, que a minha mãe me transmitiu, a mim, à Inês, que eu tento transmitir aos meus filhos, não é? E depois este desafio que a Inês me fez, não é? De pensar como é que eu na minha vida
como é que eu vivo à semelhança da Sagrada Família, ou tento viver. E neste mês de maio, não é, fazem-se romarias, portanto, e eu rezo o terço muitas vezes, graças a Deus, não é? Mas ontem fui fazer uma romaria com a minha madrinha, que não sei se todos conhecem, mas é a Lúcia Alves Mendes, que foi diretora do Colégio Mira Rio muitos anos, que eu tenho a sorte de ser madrinha e de vez em quando, minha madrinha, e de vez em quando ainda vamos almoçar e conversar um bocadinho, e em maio é sempre garantida uma romaria. E estávamos a meditar os mistérios gozosos. E eu pensei, é isto mesmo, isto é a Sagrada Família, todos os episódios, todos os mistérios me dizem alguma coisa do que é a Sagrada Família e como é que eu transporto isso para a minha família. Então o primeiro mistério, não é, é a Anunciação. O início da minha família, não é? Primeiro namorámos, não é? Eu tinha 26 anos, o André 30, e portanto também já tínhamos acabado o curso. Eu sou casada com o André Boavida, que não sei se todas, também não sei se alguém conhece, mas o André também são uma família de 7 irmãos, em que a mãe, a Margarida Boavida, a minha querida sogra, foi minha professora no colégio, o que vale é que eu era boa aluna, podia ter corrido pior. E portanto também vem de uma família numerosa, e nós começámos a namorar nesta idade, e portanto que namorámos 8 meses até decidirmos que queríamos casar. E pronto, este foi o nosso primeiro sim, não é? O primeiro sim é querer com o outro construir uma família, não é? Uma família que nós queríamos que fosse aberta aos filhos foi mais fácil, não é? Com uma educação bastante comum, numa idade diferente, percebermos que Deus tinha escolhido para mim o André para caminhar ao meu lado e fazer possível este projeto que eu gostava tanto. E tem corrido bem, já lá foram 16 anos, 7 filhos, e portanto acho que tem corrido bem. Mas neste início de família, né, depois do namoro e depois do casamento, quisemos ser pais, eu não queria adiar e tinha começado o internato, estava no primeiro ano do internato, eu entrei para o internato ainda solteira, casei no primeiro ano e depois fui tendo os filhos. E portanto a primeira coisa foi querer dizer sim a este projeto, não é? De vida, querer dizer que sim aos filhos e não esperar. Esta foi a minha, é o que vos posso dizer também, que um bocadinho à semelhança do que Nossa Senhora fez, que disse que sim, não é? E nós tentámos dizer que sim muitas vezes, e ao longo deste caminho que fomos tendo vários filhos, claro que houve alturas em que estavam mais programados, apesar de nós querermos muitos e estarmos sempre abertos à vida, não é? Eu dizia que queria ter pelo menos 4, que gostava de ter 6 e agora tenho 7. E portanto, não vou dizer que foram todos programados, porque não foram programados, não na hora que se calhar eu estava à espera. E portanto isto exige de nós essa disponibilidade interior de estar aberta à vida e de perceber que as coisas não podem correr como nós queremos e que não correm para os dois lados, não é? E portanto às vezes queremos ter e não conseguimos, outras vezes vêm alturas menos esperadas e nós ficamos às vezes um bocadinho mais atrapalhados, e isso aconteceu-me em vários momentos, não é? Houve momentos em que eu quando percebi que estava grávida, que ia fazer exame da especialidade ali 6 meses e que não queria adiar mais, pensei, pronto, olha, seja o que Deus quiser, um bocadinho aflitivo. Quando eu no meu segundo filho fui trabalhar, ao fim do mês estar a trabalhar, descobri que estava grávida outra vez, eu só pensava, vamos expulsar da especialidade. Se calhar devia ter esperado mais um bocadinho. Mas tudo correu bem, eu lembro-me de ir super aflita para o meu chefe a dizer, olha, pronto, vai ser, eu ainda cometi a gafe de dizer vai ser avô, e ele dizia, avô não, tio! E portanto, assim ainda hoje brincamos um bocadinho com isto, não é? Porque ele era o meu chefe, eu dizia que ele ia ser avô porque tinha idade para ser meu pai, mas aquilo não correu bem, portanto passou a ser o tio. Mas a verdade é que tudo correu bem, tudo se fez, e eu acabei o internato e adiei um ano e olho para trás e penso que bom que foi eu realmente ter mantido este projeto e não ter adiado, porque todas nós sabemos, não é? Um filho nunca não facilita as coisas em termos profissionais, em termos de organização pessoal, vem sempre desorganizar, mas uma desorganização muito boa, não é?
E portanto nesta abertura aos filhos também houve alturas em que infelizmente perdemos 2 filhos, e que um a seguir ao outro, né? Eu estava a seguir a ter 5, queria muito ter o 6º, tinha 5 rapazes e uma rapariga, queria muito que a Margarida tivesse uma irmã, portanto, e depois também foi uma surpresa, não é? De repente perdi 2 e pensei, bom, realmente isto se calhar não é como eu quero, eu tenho que aceitar aquilo que Deus me pede. Obviamente que me custou imenso, e pensava se calhar não consigo ter mais, e depois tive a Terezinha e depois tive a Isabel, pronto. E a Isabel também já não estava à espera, foi há 1 ano e já pensei que já tinha 6 e já tinha 2 meninas, e realmente apareceu assim e eu penso, realmente é extraordinário, eu fiquei surpresa, não é? Soube mais tarde, porque fui adiando o teste até quase ter sei lá quantas semanas, e pensava, realmente é bom nós termos esta disponibilidade para o que Deus nos pede. E eu olho para trás e penso que seria a minha vida agora sem estes filhos amorosos e queridos e que dão trabalho, mas que é tão bom, e que eu já não sei ser sem eles, não é? Pronto, isto a meditação do primeiro mistério, que é a Anunciação. E portanto acho que esta parte faz parte de uma família cristã. A segunda parte é a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E voltando um bocadinho atrás àquilo que dizia, não é? Que a família é o berço, mas é o berço para formar jovens adultos, para formar cidadãos responsáveis, cristãos, que vão ser o futuro, que nós queremos que construam uma sociedade melhor, uma sociedade baseada em valores cristãos, não é? Que saibam, que aprendam na família aquilo que depois vão transpor para a sua vida nas várias vertentes, não é? Profissionais, familiares, de amizade. Portanto, é isso que nós queremos, é isso que nos pede, e é sobretudo com o exemplo que nós conseguimos fazer um bom apostolado, não é? Não precisamos de falar muito, é com o exemplo, as pessoas olham para nós, eles são alegres, conseguem conciliar, portanto se calhar é possível, e a forma que eu fazer, aprendemos com a Sagrada Família, sem dúvida, a forma, porque Deus escolheu nascer numa família, não é? Deus podia não ter nascido, mas Deus escolheu ter uma mãe, ter um pai, nascer numa família, até aos 30 anos ser obediente, depois foi um bocadinho desobediente, mas até aos 30 anos foi mais ou menos obediente e deu o exemplo de como crescer em família e de como se santificar no trabalho do dia a dia. E pronto, isto para pensarmos, por um lado, nesta vertente de criarmos e educarmos filhos e darmos este exemplo para o resto da sociedade. E por outro lado, o sair de nós, Nossa Senhora foi visitar uma prima, não é? Na nossa família, os meus filhos são 23 netos de um lado e 15 netos do outro, portanto tem muitos primos, não é? Muitos primos, temos muitos irmãos, muitos cunhados, e portanto também parte daí o nosso papel, não é? Nós temos várias vertentes com que podemos santificar o nosso papel ou tentar imitar o papel o exemplo que na Sagrada Família nos foi anunciado. Todos nós somos filhos, portanto Nossa Senhora era filha, Jesus foi filho, São José era filho, e portanto como nós somos filhos, o que é que aprendemos como filhos enquanto obedecer ao Pai, ao que nos pede, neste papel, o nosso papel enquanto filhos na família, não é? O carinho com que nós tratamos os nossos pais, o respeito com que tratamos os nossos pais, desde o início e depois mais tarde, não é? Quando eles precisam mais de nós. E isso faz toda a diferença, não é? O suporte que uns pais têm dos filhos que foram gerados com estes princípios. Portanto, o nosso papel como filho, o nosso papel como pais e mães, não é? Que devemos seguir o exemplo da Nossa Senhora e realmente como educou Jesus, não é? E como às vezes não foi fácil, e isso já vou falar um bocadinho no 5º mandamento, mas acredito que não tenha tido momentos fáceis, sobretudo na vida pública de Jesus, não é? Que deve ter sido muito difícil ver um filho
passar por aquilo, aceitar, apoiar e dizer, filho, para com isso, vem para o pé de mim, não é? Não morras crucificado. O que nós queremos é protegê-los, queremos... Ainda bem que Nossa Senhora não caiu nesta tentação de o proteger e de não o deixar crescer e de não o e de o deixar fazer o que Jesus veio fazer, não é? Salvar-nos e fazer aquele percurso difícil para qualquer mãe aceitar, não é? E, portanto, às vezes os percursos dos nossos filhos podem ser mais difíceis e nós temos que aprender a respeitar, e mesmo que não os entendamos, se calhar é o melhor para eles, portanto temos que rezar e perceber qual é o nosso papel aí, não é? O nosso papel de dar estrutura, de dar colo, dar berço, mas vamos deixá-los voar, não é? Nós estamos a educá-los para depois eles voarem o mais alto que possam e darmos estrutura para que isso aconteça e ninho para que eles possam voltar quando quiserem. Então vamos interromper aqui, Ana, e voltamos a entrar no mesmo link, está bem? Tá bem. Peço desculpa.